Oi, pessoal. Meu nome é Andresa e eu vim falar um pouco para vocês sobre como vai ser o próximo episódio do Diverse Língua. Então, nós apresentadores resolvemos conversar um pouco, debater um pouco sobre a importância de se aprender um idioma, aonde aprender um idioma pode nos levar, às oportunidades. Então, tentamos responder algumas perguntas, né? Então, como aprender um novo idioma pode ajudar na sua carreira? Quais carreiras mais se beneficiam com o aprendizado do idioma? Então, quais outros idiomas também são exigidos em determinadas carreiras? Então, a gente resolveu também conversar um pouco sobre a relevância do aprendizado de um idioma para a nossa vida pessoal, para o nosso autoconhecimento também. Então, alguns temas desse tipo serão discutidos, então eu não vou trazer tantos detalhes sobre essa parte. E eu espero muito que vocês gostem, que vocês compartilhem com outras pessoas que possam também gostar. E se vocês tiverem outras ideias, mais outras opiniões em relação ao tema, vocês podem trazer para a gente também. Eu vou adorar discutir com vocês. E é isso, até a próxima. Começa agora mais um Diverse Língua, um podcast sobre o mundo dos idiomas, viagens e cultura. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Clube Poliglota. Oi, boa noite, pessoal. Nesse segundo episódio, a gente vai conversar sobre como aprender línguas pode nos ajudar, né, na nossa carreira, nas nossas escolhas de trabalho, como ela pode nos dar mais oportunidades. Então, esse vai ser o nosso tema de hoje. Como primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a Renata seria qual a importância de aprender línguas? Ou por que aprender idiomas é importante? É claro que, obviamente, todos nós estaremos respondendo a essa pergunta, né? Então, Renata, e aí, na sua visão? Olha, na minha visão, aprender línguas é importante porque eu acho que te dá acesso a muitas coisas diferentes, né? Você tem o aspecto cultural, porque a língua também é a cultura. Às vezes, para falar com alguém, você precisa saber de que forma aquelas pessoas se portam, como elas pensam, que determinados assuntos você pode abordar com certo grupo de pessoas, né, ou não. Bom, e se a gente estiver falando de uma língua específica, aí depende, né? Se você estiver falando do inglês, a gente está falando de uma língua que é falada em vários países. Então, você tem várias possibilidades de se comunicar com várias pessoas. Se você pensar no campo acadêmico, por exemplo, a grande maioria dos artigos científicos, das descobertas científicas são publicadas em inglês. Então, o acesso à informação também é muito importante. Então, basicamente é isso. E aí, Andresa? Considero que a importância de aprender línguas tem muito a ver com o que a Renata falou, com certeza. Também concordo que seja essa uma das grandes relevâncias de aprender um idioma, mas, assim, já puxando do que ela falou, acredito que aprender línguas é você se inserir em diversos mundos, em diferentes mundos, né? É saber ler mundos diferentes. E com isso, você conhecer várias versões de si mesmo. Então, assim, pro plano pessoal, eu acredito que seja gigantesco o aprendizado, nesse sentido, de entender mais o próximo e entender cada vez mais a si mesmo. Eu concordo aí com a Andresa. Eu acho que assim, é você ampliar sua visão de mundo, né? Eu acho que aprender idiomas é muito mais do que só uma carreira profissional ou você ter a habilidade de estar expressando suas ideias em outro idioma. É também você conhecer, né? Você conhecer sobre outra cultura, você se inserir um pouco nessa outra cultura, porque muitas vezes as pessoas, quando você vê de longe, você acha que o que as pessoas fazem é estranho, né? Pessoas de outra cultura. E aí quando você se insere, né, principalmente pelo idioma,
que é uma das formas de se inserir na cultura do outro, você passa a compreender melhor, né? Você passa a compreender melhor e passa a vivenciar a outra cultura, né? Então, acho que além das questões profissionais, tem isso aí também. E Andresa, quais áreas de trabalho mais se beneficiam com o aprendizado de línguas? O que é que você acha, assim? E quais os tipos, quais seriam as diferenças? Que diferenças podemos encontrar entre os que são trilingues no mercado de trabalho? Pronto, a gente pode encontrar diversas áreas de trabalho que podem se beneficiar com o aprendizado de um idioma ou de vários idiomas, né? Assim, existem trabalhos que nem foram criados ainda e que vão precisar de idiomas, né? Então, se vai precisar se for necessário lidar com pessoas e comunicação, né, de outros lugares, ela vai precisar de um outro idioma. Mas acredito que uma das principais áreas é a área da política hoje em dia, a área de comércio, né, comércio exterior, que é necessário que as pessoas lidem com o mercado de outro país, né, com o entendimento do funcionamento daquele país, daquela cultura também, né, também é importante. Então, ciências políticas, quem tem interesse em trabalhar na ONU ou em outras organizações internacionais, até mesmo trabalhos voluntários a nível internacional. E também o mundo está cheio de oportunidades para quem é da área de administração, né, quem é da área de contabilidade também, que em todo tipo de negócio necessita, né, a área de marketing. E, enfim, a lista é bem longa, mas também são necessários muitos professores de línguas estrangeiras que não só tenham uma língua, né. E o que você acha, Renata? Olha, eu concordo completamente com o que a Andressa falou. E também, às vezes, tem empresas, né, que são multinacionais e recebem visitas de estrangeiros e minimamente precisa, né, do inglês e tal, como língua estrangeira. Eu já tive esse tipo de experiência dando aula, por exemplo, para funcionários, né, de uma multinacional. E, né, antigamente era preciso falar francês só que como a direção, às vezes, mundial da empresa mudava, então eram outras pessoas de outras nacionalidades ou inglês mesmo de uma forma geral, né? Porque às vezes as áreas são divididas em regiões específicas e aí você precisa de uma comunicação mais clara, né, sobre as ideias da empresa e tal. Então, o inglês era bem exigido, né? Enfim, tem várias outras áreas aqui, a gente poderia ficar um tempão falando sobre elas, mas é importante quando você trabalha numa empresa que atua em vários outros países, você ter uma língua estrangeira, né? Pelo menos. O que eu vejo assim na minha área, que eu sou da área da TI, né? É que abre um mundo de oportunidades quando você tem um idioma estrangeiro, principalmente no caso o inglês e o francês. O inglês e o francês são os idiomas mais assim que mais abrem oportunidades para a área da TI, né? Porque o francês, porque na França tem muitas oportunidades de trabalhar em empresas multinacionais lá na área de TI. Sem contar que também tem a Bélgica, você pode trabalhar na Bélgica também. E o inglês, porque com o inglês você vai para qualquer país praticamente, trabalhar com TI, né? O espanhol nem tanto, porque geralmente quando essas grandes empresas de TI, quando elas vão trabalhar com pessoas com clientes de várias partes do mundo, eles vão trabalhar no idioma inglês. Então, o inglês acaba sendo até mais importante do que o francês, né? E sem contar a quantidade de materiais que você vai ter acesso e que você pode estar aprimorando sua carreira. Então, é super importante para a área de TI esse envolvimento com idiomas, né?
Gostaria de praticar seu idioma em encontros de conversação gratuito? Procure o Clube Poliglota da sua cidade. Existem clubes poliglotas em diversas cidades brasileiras. Pratique idiomas e faça amigos. Mais informações em www.clubepoliglotabrasil.com.br. A nossa terceira pergunta, ela tem a ver com o tipo de trabalho que necessitam de uma comunicação mais efetiva. Então, eu queria saber primeiro do Diego, né, quais tipos de trabalhos ele acha que necessitam de uma comunicação mais efetiva, né, que a comunicação seja essencial para que o trabalho seja entregue e que não exista erros e que, no caso, trabalhos que lidem com a comunicação de uma forma mais delicada, né? Se ele pode citar esse tipo de trabalhos, né? O que você acha, Diego? Eu acho assim que trabalhos que envolvem, por exemplo, controle aéreo, né? Controle da aviação, né? Então eu acho que você tem que ter uma boa comunicação, né? Enquanto você está comunicando com a tripulação. Eu não estou falando aqui de aeromoço ou comissário de bordo, porque às vezes nem precisa ter um inglês tão claro, mas torre de controle, piloto, eu acho que tem que ter um inglês em um bom nível. Eu acho que também quem trabalha com TI, acho que muitas vezes é necessário, né? Dependendo da área da TI. Por exemplo, se você trabalha com especificação de sistema, né? Na hora de você entender o seu cliente, se o seu cliente fala outro idioma, eu acho que é importante você entender de forma clara esse outro idioma. Seja ele inglês, francês, espanhol, para você não ter dúvidas quando for construir o sistema, porque pode acontecer de você compreender uma coisa e no final o sistema que foi entregue é totalmente diferente do que foi pensado e do que foi comunicado. Acho que também quem trabalha em diagnóstico de doenças, que tem que ter a troca de informações. Então, hoje a gente está vivendo uma pandemia, né, do Covid-19. Então, talvez quem está mais à frente dos dados, assim, e da distribuição dos dados entre os países, eles têm que ter um entendimento maior da língua de origem da informação, né, para poder agregar essa informação em alguma base de dados. É isso que eu, assim, é o que eu penso, assim, da necessidade de uma comunicação mais efetiva, né? Já que você está falando nesse assunto, eu lembrei de uma notícia que saiu essa semana, e eu acho que também é uma atividade que tem que ter uma comunicação muito efetiva, que é o intérprete, né? Teve um caso de um sírio que não falava nada de português e o hospital conseguiu, acho que os médicos conseguiram um intérprete para ele, né? Então, nessas situações em que você está em um outro país e não fala a língua daquele país, o intérprete seria muito importante também para falar do diagnóstico, por exemplo, e às vezes ele tem que ter uma linguagem também bem polida, e precisa também para falar do diagnóstico, né, com o paciente, para entender o que o médico passa para o paciente também. Eu acho muito importante. Até porque nesses momentos, às vezes o paciente está numa situação muito fragilizada, né? E até a fala pode estar em volta a muitos sentimentos, a muitas emoções, né? Então, a compreensão tem que estar muito mais aguçada, né, do idioma do que um mero estudante avançado, vamos dizer assim. Sim, com certeza, com certeza. E as traduções também, né? Nessa pandemia está sendo muito requisitada traduções sobre o Covid-19 para poder disseminar informação, né, sobre a doença, informações verdadeiras sobre a doença. Então também tem sido bastante importante a área de tradução. Você que trabalha com tradução, você recebeu algum trabalho do tipo? Eu recebi e-mails, assim, principalmente dessas organizações não governamentais, né, pedindo ajuda para poder traduzir materiais para diversas línguas. Então, é uma coisa que tem sido bem requisitada.
Enfim, o tradutor, por exemplo, num documento, ele tem que saber do que se trata o documento, as expressões corretas também para usar para poder fechar um contrato, né? O cliente poder fechar um contrato também, isso também é importante. O professor, eu acho que o professor de idiomas ele tem que ser bastante flexível de acordo com a necessidade do aluno, né? Às vezes de acordo com a necessidade do aluno mesmo, sabe? Às vezes ele está num trabalho e ele precisa apresentar, sei lá, um novo projeto da planta de uma fábrica, né? Ou qualquer coisa do tipo. E aí ele precisa ter uma comunicação efetiva para poder passar o que ele quer. Enfim, a gente tem muita coisa assim. Eu, inclusive, estava lendo o material que a Andresa nos enviou e eu vi que tem vários exemplos assim, porque às vezes a gente olha assim, tem pessoas que já são de um país de língua nativa inglesa, né, como os Estados Unidos, né, e às vezes a gente pensa que essas pessoas não têm tanta necessidade de aprender uma segunda língua, né. E o documento que ela havia nos enviado, né, foi interessante porque eu percebi o quanto uma língua estrangeira pode trazer tanta oportunidade para quem já é fluente no inglês, né? Que já tem o inglês assim como língua nativa, né? O que você teria a dizer sobre isso, Andresa? Pronto, eu acho, assim, sobre esse documento, né, é muito interessante a relevância que outras línguas causam nas oportunidades que as pessoas podem ter. Então, assim, quando você vê exemplos de pessoas que já possuem o inglês, né, já são nativas daquela língua, você vê que elas também precisam de outros idiomas para alavancar a carreira. Você se toca mais ainda da importância de aprender idiomas, né? E da relevância que esses outros idiomas possuem também, né? Então, você abre os olhos nesse momento. E você vê a quantidade de outros idiomas que cerca o próprio país, os Estados Unidos, e que existem trabalhos lá dentro que necessitam do espanhol, ou, por exemplo, do mandarim, né? Assim, os Estados Unidos possuem uma estratégia de, de governo que alinha com as estratégias de comércio, né? De governo da China também. Então, são vários pontos assim, a serem levantados, e achei muito interessante que você falou, Renata, sobre o professor, é que ele vai treinar todas essas pessoas, né? As pessoas que trabalham na área da aviação, né? Vai treinar quem aprende um idioma para diagnosticar doenças, para lidar com pessoas que sofreram traumas, né? Com imigrantes. Então, e até mesmo os próprios intérpretes e tradutores vão precisar de um professor, né? Então, é muito interessante tudo isso. Isso vai a mais um ponto que a gente gostaria de abordar aqui, né? Que é sobre o inglês ser considerado o idioma mais importante para melhorar a carreira e conseguir oportunidades, né? A gente sabe que ele é hoje considerado o idioma do mundo, né? Que quem quer subir na carreira hoje é o inglês. Mas será que não há outros idiomas que podem ser pertinentes com relação a esta questão? E quais áreas eles abrangeriam? O que vocês acham aí, Renata ou Andresa? Bom, vou puxar a sardinha de novo para o intérprete, né? Acho que dependendo da situação, se houver um intérprete, por exemplo, de uma língua um pouco mais rara, ou empresas que negociam com, sei lá, empresas da China, por exemplo, que saiba mandarim, seria perfeito, né? Bom, depende muito da área, assim, para onde você, né, tiver que olhar. Se você, por exemplo, for considerar um tradutor de espanhol e que trabalha com audiovisual, a gente pode ver, por exemplo, as novelas mexicanas,
né? Pode ser que tenha muito volume de tradução, por exemplo, para o português do Brasil ou para outros países, né? Porque tem novelas que rodam o mundo, né? Tem as novelas turcas também. Só que eu acho que as novelas turcas, os roteiros geralmente são traduzidos primeiro para o inglês e depois vão para outra língua. Quando eu fui aprender o mandarim, eu descobri que o mandarim ele é como se fosse, ele não é todo a língua chinesa. Por isso que não falam língua chinesa, eles falam mandarim, porque é como se o mandarim ele fosse um subconjunto do chinês, assim, porque tem vários dialetos, e é um subconjunto que é comunicável. Se eu não me engano, o mandarim ele surgiu assim, essa especificação desse inglês de comunicação internacional, que é o mandarim, no inglês não, no chinês no caso, surgiu pelas grandes navegações, né? Eu acho na época que Portugal fazia negociações com a China. Acho que foi mais ou menos isso, se eu não me engano. Mas enfim, então hoje em dia eu acho que no contexto do mundo, assim, se você quer ter parceiros internacionais, sejam eles chineses, franceses, alemães, eu acho que é muito importante essas outras línguas que não a língua do mundo, né, considerada a língua do mundo, que é o inglês, né? Porque é o entendimento, além de você mostrar que você está apto a entrar na cultura do outro, que você está apto a conhecer a cultura do outro, isso faz com que ele se torne até mais amigável na negociação. Eu entendo dessa forma, né? Eu concordo, eu concordo. Porque geralmente eu acho que tem uma cultura também de que tem certos povos assim, que não gostam muito de falar inglês, né? Uhum. E aí, se você demonstra que pelo menos faz um esforço para falar aquela língua, já é uma vantagem, Uhum. né, de uma aproximação. Realmente eu concordo. Eu senti isso quando eu fui à França, né? Então, na França, muitas pessoas já tinham me dito, antes de eu fazer essa viagem para lá, que os franceses eram meio chatos quando você se comunicavam com eles em inglês, né? Eu não senti isso porque a maioria das vezes que eu tentava me comunicar com eles, eu tentava fazer em francês mesmo, errando algumas palavras, mas eu tentava, então eu não... E até alguns deles conversaram em inglês comigo porque eu percebi que o meu francês não era tão bom. Mas assim, eu acho que por eu iniciar a conversa em francês, a imagem que eu tive dos franceses foi outra do que o que as pessoas me comunicavam, né? Às vezes tem gente que não tem muita paciência, né, para quem está conversando, Pois é. né? E aí prefere que você fale inglês mesmo para poder a conversa fluir melhor. Uhum. Mas eu acho interessante, eu acho bem interessante você aprender a língua local, se esforçar e tentar criar laços. Eu acho interessante isso daí. E você, André? Como ela falou do intérprete, vai depender também um pouco da área que você quer se especializar, para onde você com que você quer se envolver, né? Assim, outro ponto interessante é a parte da América do Sul, né? Que as negociações, né? Os negócios no, na América do Sul têm crescido bastante. Então, muitas vezes é como o Diego estava falando, as pessoas se sentem muito mais à vontade para fechar negócio, para criar uma parceria, quando a pessoa já também sabe o idioma. Então, sim, eu trabalhei na IESEC e me cansei de ver pessoas perdendo oportunidades porque não, não sabiam o espanhol. E elas tinham todo o currículo, é, tinham a experiência na área, só que aquela vaga exigia que a pessoa soubesse pelo menos assim, um intermediário da língua. Então, na Colômbia, Peru, diversas áreas, diversas vagas bem interessantes até, mas que candidatos perdiam a oportunidade por não saber a língua, né? Então, existe.
Com certeza. Eu acho que por hoje acho que a gente conseguiu debater muita coisa, né? Que envolta a importância do aprendizado de idiomas, né? Legal. E acho que foi bem legal o bate-papo. Foi. Que a gente pode futuramente conversar mais sobre nós mesmos, para você, ouvinte, saber mais quem é que está por trás desse projeto. E é isso. Hoje temos uma nova convidada aqui, que é a Renata, diretamente do Rio de Janeiro. A gente aqui no calor aqui de Fortaleza, eu e a Andresa, e a Renata aí disse que já chegou uma frente fria lá, por lá. No frio, entre aspas, né? Porque tem gente que diz que não é frio quando tá ainda por volta dos 20 graus, mas aqui é frio, sim, tá? Não tem jeito. Já botou o casaquinho e já tá frio. Espero um certeza. dia conhecer a Renata pessoalmente, já conheço ela há algum tempo, mas só de forma virtual. Então espero um dia ir no Rio. Pois é. Espero um dia chegar aí e conhecer o Clube Poliglota daí. Opa! Eu descobri que eu conheço a Renata também. Sério, gente? Surpresa agora no final. Do grupo dos novos tradutores. Ah, sim, verdade. Eu faço parte lá, verdade. E já vi você tirando várias dúvidas do pessoal. Até perguntei uma vez se você tirou minha dúvida também. Ah, que legal! Que bom! Eu adoraria conhecer vocês dois e o pessoal todo, né, dos clubes. Vou adorar conhecer vocês. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso querido podcast. A gente ainda vai ter um nome, nosso produto aqui, nosso podcast. Eu não vou falar produto porque é um projeto, na realidade, né? Então, foi muito legal ter vocês aqui conosco em mais um episódio do podcast. Obrigado por estar presente, Renato. Obrigado, Andresa. E é isso aí. Obrigada a você. Agradeço. É isso aí, e a gente se vê no próximo episódio. Até mais, pessoal. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Diversilíngua, um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro. Siga-nos nas redes sociais, procure por Diversilíngua no Instagram e no Twitter. Para contato, diversilingua@gmail.com.